Só ficar nessa posição. Que maravilha, né? Esse aqui foi só um ensaio. Em breve, esse coral estará cantando na glória do Senhor. Aleluia. É um motivo de muita alegria, né? A igreja está aqui, porque como nós viemos, o propósito era esse, de trazer uma igreja para aqui. Porque a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós sabemos que aqui é um lugar que tem dificuldade as pessoas se locomover, né? Mas Deus colocou no coração da gente que nós viéssemos para esse lugar. O propósito é do Senhor, né? A glória é do Senhor. E eu estou muito feliz porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu e minha irmã aqui, e lá nós fazíamos obra missionária.
né? Íamos nos lares, fazer a obra do Senhor, e aqui não vai ser diferente, né? E às vezes nosso pensamento é um, mas o propósito de Deus tem que se cumprir. É outro. Nós não viríamos para aqui, nós íamos para o Rio Grande do Sul, Paraná, né? Mas aconteceu no meio do imprevisto com a minha sobrinha. Isso aqui era uma rinha de galo, né? E hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos adorando ao Senhor. Aleluia! Toda a honra, glória e louvor. Então, esse culto aqui é para adorar o Senhor, exaltar o seu santo nome, né? Porque nós sabemos que a obra de Deus, sem luta, não se tem vitória, né? E eu louvo a Deus porque estou de pé, né? Estou de pé, é mais um milagre. Então, no tempo certo, ainda deixa ele se concluir mais um pouco, porque eu vou dar meu testemunho para a honra e glória do Senhor. Gostaria que Denise viesse aqui também. Eu gostaria de pedir ao pastor que orasse por nós. Aleluia, Jesus. Deus sabe como está meu coração, estou muito emocionada. Aí, entendeu? Vamos colocar de pé, irmãos, de Deus, né? A Bíblia fala de mulheres, né? Lá em Lucas, no capítulo 8, fala de mulheres, ali fala o nome de algumas mulheres, né? Depois o texto fala de muitas outras, que não cita o nome, são mulheres, o nome não aparece, mas é importante que todas elas, depois que elas foram curadas, diz o texto que elas colocaram seus bens, as suas fazendas, para fazer a obra do Senhor. Fala de uma mulher que ela tinha, se não me engano, 7 demônios, né? E aquela mulher foi liberta. E agora elas se colocaram para servir ao Senhor. Aqui essas duas irmãs, né? Uma é Joane, né? Joane, a outra, uma Denise. Quero pedir aos irmãos, né? Estenda suas mãos para cá, quem tem mãos santas. Amado Deus, eterno Pai, aqui as tuas servas, Senhor, se inclinando, se humilhando, Pai, dentro da presença do Senhor. Mas sabemos, ó Deus, que os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor, Pai, são mais elevados do que os nossos. Nós fazemos os planos, na verdade, mas a resposta certa vem da parte do Senhor, Pai. Aqui as tuas servas, o teu povo agora com as mãos levantadas, mãos santas, Pai amado, rogando a bênção do Senhor em favor das tuas filhas, Pai, da vitória. Pai, a nossa visão, ela é limitada, nós vemos simplesmente o que está diante, ó Pai, dos nossos olhos. Mas o Senhor é aquele que vê o amanhã, Pai, que sabe todas as coisas. Abençoa elas nesta hora da vitória, abençoa essa região, esse imóvel. É amado, que a vontade soberana do Senhor, ela possa prevalecer na vida, Pai, das tuas servas, dando a saúde, completando essa grande obra, ó Deus, a qual o Senhor já tem começado, Senhor. Usa elas aqui nessa região, os demais que vão estar aqui fazendo a obra, Pai do Senhor. Que os demônios venham cair por terra, todo levante, ó Pai do Satanás, da obra maligna, seja, Pai, aniquilada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa tuas servas, é o que nós te pedimos, nós somos gratos, Pai, crendo na vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória ao meu Pai soberano. Jesus. Glória a Deus. Esse nome de Jesus. A oportunidade. Seu pai vai pegar aí. Por estarmos, Senhor, nessa hora, fazendo o primeiro culto na nossa casa. Oh, aleluia. Nós, lá na casa onde morávamos, nós fazíamos também a mesma coisa. E era muita gente que, para a glória do Senhor, muitas almas foram libertas, salvas ali. Muitas almas. E aqui não vai ser diferente. O que interessa é que nas nossas vidas que nós diminuamos e Ele
cresça. E Ele venha fazer o que aprove Ele fazer aqui. Não nos chamou aqui para uma pequena obra, não, porque desde quando pusemos os pés aqui, foi muita luta que a gente passou até hoje, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E o irmão Feilton, a irmã Andréia, nos acompanhou esses tempos que a gente chegou aqui e viu como é que nós viemos aqui. Isso aqui não tinha nada, mas é para a glória do Senhor. E aqui faremos cultos, faremos também um propósito que a gente tem aqui no nosso coração de ensinar a costurar, dar o primeiro passo. As meninas que quiserem aprender a costurar, daqui a um tempo a gente vai começar com esse trabalho também aqui. E artesanato também, que nós fazemos costura artesanal, não é somente, mas também a gente vai aproveitar isso tudo que nós, o propósito de Deus, é para também dar o primeiro passo para as pessoas conhecerem a Jesus nesse lugar. Não vai ser só para aprender a costurar, mas vai ser para também ouvir a voz do Senhor, que a gente aqui vai abrir um trabalho juntamente com a obra de Deus, costurando. E eu não sei ainda o que Deus quer, mas nosso coração pede para isso, para a glória do Senhor. Nós também precisamos de voluntário. Quem tiver um talento, né, quiser para a obra do Senhor, né, que os missionários eles aplicavam, né, doavam também os talentos, os dons, né? Alguém tem dom de bordar, de crochê, de pintura, estamos aqui, tá? Quem quiser, é só depois procurar a gente, né? A gente vai dar os primeiros passos, porque tem muita gente que está em depressão, né, que está morrendo dentro de casa e precisa de levar o ID, a palavra, né, porque do jeito como eu tive, antes de eu estar assim, eu também fiz muita visita, para honra e glória do Senhor, muitas pessoas se levantaram com visitas, entendeu? Às vezes a gente precisa de uma palavra, precisa de um abraço. Agora, no momento, nós estamos sem veículo, mas Deus proverá. Entendeu? Então, isso também é o ID, porque você vai para o campo missionário, você tem que saber, né, ter alguma profissão. E nós trabalhamos com retalhos, tá? Quem quiser aprender a fazer lingerie, tá? Coisas para criança e tudo com retalho, tá? Deus, né, nos deu esse talento de cortar, de juntar, de fazer, né, patete, alguns tipos de artesanato na mão. Então, tudo é para a glória do Senhor, tá? E nós sozinhas não podemos fazer nada, né? Sozinha a gente não caminha, mas é como uma cerca. A cerca tem que estar um bambu, né? Um morão segurando o outro para poder o vento vir a tempestade, né? E estar seguro. E assim nós vamos multiplicando. Jesus, ele, quando chamou os pescadores, né? Pedro, né? Ele chamou e disse que ia fazer ele pescadores de almas, de homens. E veio logo em seguida vieram outros. Então é com talento da gente. Se você sabe, tem um talento, né? Inclusive nós também fazemos coisas e Deus que nos dá na hora, né? Mas quem tiver talento com madeira, com pintura, lecionar, entendeu? Qualquer coisa para o reino de Deus, amém? Tá? Professora também, escolinha, qualquer coisa que você saiba, Jesus vai multiplicar, Jesus vai abençoar,
Entendeu? Eu sei que você, a palavra de Deus é dando que se recebe, né? Então eu creio, até também talento de música também, quem toca, quiser chamar alguma pessoa que sabe tocar, entendeu? Porque não deixa de ser também uma profissão. Aí, se daí aprendeu, também é profissão, né? Elas estão falando, cantando para Deus, né? Para o Senhor, mas também tem orquestra que trabalha. Então, tudo para a honra e glória do Senhor. Então, obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu amigo és, eu vivo por mais és fiel em todo tempo, tão com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Da bondade me seguirá, Senhor. Da bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Da bondade me seguirá, Senhor. Da bondade me seguirá, Senhor. Da bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Da bondade me seguirá, Senhor. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente
prosperidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Antes de concluir a oração, o nosso pastor aqui aí estará fazendo apresentações, gente. O vereador está conosco ajudando. Quero cumprimentar os irmãos. Os irmãos, ela tem que dar avante, continuação, né? Aleluia, louvado seja Deus, estamos alegres, porque grandes coisas ter feito o Senhor por nós, amém? Vou levar aqui o louvor da harpa cristã, que se encontra primeiro no da harpa cristã. Primeiro. Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, ampliamente teu grande gozo e poder, forte de amor permanente, pode dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Pai dos teus servos piedosos, dai-lhe virtude e valor, dá-nos seus dons preciosos, do Santo Preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Que Deus possa continuar abençoando esta obra e o povo de Deus. Amém. Que agradeço bondades em nome de Jesus. O vento balançou meu barco, estou à beira de um naufrágio, será que não vê? Será que eu vou perecer? Na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo, que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só. Posso ver que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou
Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso amar. Eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso amar. Já quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Até o vento se canta no parabenizar os irmãos. No livro de Êxodo 14:14 diz que o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Continua pelejando, continua clamando, porque Deus é fiel. Salmo 100 diz assim: se alegrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. E o que nós precisamos é de servir ao Senhor com alegria. Deus abençoe. Amém. Estamos alegres, né, irmãos? Com a finalização da obra, da inauguração. Glória a Deus. Como disse a irmã Dionis, né? Presbítero Deus, essa obra não pode parar, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino, com o corinho, né? O Espírito de Deus está aqui. E o Espírito de Deus já se faz presente aqui, né, irmãos? E nós já podemos sentir a presença do Senhor aqui neste lugar. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos
os livres são, os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e verdade. Não apenas um ato no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus, eterno sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Glória a Deus. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. Eu exerço verdadeira lição. A igreja, glória a Deus. Reativa tua igreja de faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Reaviva a igreja de novo.
como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva e faz a chama arder nesse amor. A bravura dos santos em plena arena, enfrentando quanto mais a bandeira queimava, nós seguimos louvando de nosso irmão. Todo sangue tomamos ao céu, com a vitória nas mãos. E pra você, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de unidade, faz a chama arder esse como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a igreja não deixe esta chama apagada, meus irmãos. É a chama do Espírito Santo, aleluia. O mundo tem tentado apagar essa chama no nosso coração, mas é mais poderoso do que está em nós do que o que está no mundo, aleluia. Jesus, ele tem que ser glorificado. Jesus, ele tem que ser glorificado por nós. O inimigo já perdeu. Amém? Glória a Jesus. Abençoando a cada um que vem aqui, né, nos fortalecendo, né, tem que deixar lá em Salmo também em cena, celebrar ao Senhor, né, ao Senhor em todo tempo. Nós temos que se alegrar na presença do Senhor, agradecer ao Senhor que Ele tem feito por nós a cada dia, está aqui para nós glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor ele é bom conosco, né? O Senhor ele é bom comigo, o Senhor é bom com você, está dando a oportunidade, a cada dia Ele dá oportunidade para as pessoas se arrepender, para se entregar a Ele, porque o Senhor está às portas, está voltando, está às portas para vir para buscar o teu povo, aquele que é lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Nós estamos vendo isso aí, irmão. Hoje é um culto, né, de celebração, de se alegrar, é um culto de agradecimento, porque esta obra, mas uma porta que o Senhor abriu aqui para que nós venhamos cultuar, que nós venhamos se alegrar na presença do Senhor. Mas sabe por quê? Quando chegar naquele grande dia, não tem desculpa, que não tinha igreja, não tinha um ponto de pregação, não tinha ninguém falou desse evangelho, mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque o Senhor tem um renovo na vida de cada um aqui nesta noite. Né? Então assim que até eu convido a igreja por de pé, vamos fazer essa oração de agradecimento e pelas irmãs aqui, pelo pastor daqui também, pela cada vida que está aqui, que disponibilizou do seu lar para estar aqui nesta noite, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, nesta noite, Pai. Quero te apresentar para esse ponto, essa igreja que foi aberta aqui, Senhor, para glorificar, para exaltar o teu nome,
Pai. O Senhor vem abençoar, Pai, cada um que vai estar nessa direção, Pai, desse trabalho, Pai. Você vem dar teu alcance, ó Pai, que possa enviar almas, vida, que venha render aos teus pés, ó Pai, neste lugar, Senhor. Que almas venham se converter, que almas, Senhor, que venha aceitar o Senhor como suficiente Salvador, Pai, nas nossas vidas, Pai. Então abençoa o pastor Demis, abençoa cada um aqui, Pai, na retaguarda, na direita, da esquerda, a cada irmã, cada irmão, cada criança, cada adolescente. Ó Pai, toma, Senhor, nas tuas mãos, Pai, que nós venhamos, Senhor, a cada dia para focar, Pai, na tua presença, que o Senhor venha segurar nas nossas mãos, Pai, que nós nos venhamos olhar para trás, mas que nós venhamos olhar para o Senhor, Pai, porque o Senhor, Pai, nos chamou para esta grande obra, Pai. Assim que eu peço nessa noite, ó Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus que a evangelista foi muito preparado conosco, está. Irmãos, eu quero lhe saudar com a paz do Senhor. A alegria constante está estampada no rosto de cada um nesta noite. Sabe por quê? Porque você está na presença de Deus. Nós somos gratos a Deus. Nós ficamos felizes porque esta obra aqui é muito choro, muita lágrima, muita alegria por ter construído esse lugarzinho aqui, um cantinho que começou. Eu me lembro da nossa igreja ali em Marechal Hermes, na Assembleia de Deus. Nós começamos ali, lá no fundo do terreno da casa do meu pai. E hoje os irmãos chegarem lá em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, na Roracoiaba 440, vamos ver um grande templo. Então nós somos felizes por isso. Mais um farol que está sendo aqui, iluminando as pessoas, como o irmão falou, de estarem aqui na presença de Deus. Conhecer esse Jesus que um dia morreu na cruz por mim e por você, para que tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Que Deus abençoe as nossas irmãs que abriram os corações para que esta obra aqui iniciasse aqui nesse lugar. Vocês estão de parabéns em nome de Jesus. Vamos louvar. Como estamos nos festejos natalinos, eu vou cantar um hino inerente ao Natal. Amém? Meia-noite
Jesus, eu agradeço assim a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, a tua palavra diz, Senhor, que tu deu a palavra a nós, Senhor. Salmo 68, 11. E hoje está sendo ministrada essa palavra, hoje aqui, através do teu céu, pastor, Senhor. Abençoa o pastor Vargas, Senhor. Abra a porta da palavra para ele, Senhor. Use o teu ungido na graça do teu Espírito Santo, no nome do teu amado e bendito Jesus. Aleluia. Glória. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, nós vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo 16 e o versículo de número 17. Dizendo lá no início, a leitura introdutória do Salmo 84, e agora encerrando a mensagem final. Ele não vai se estender muito, que a gente vai ler depois da posse, os irmãos também. E de lá para cá, irmão, nós vamos aí, talvez 1h30 mais ou menos. E amanhã cedo a gente tem que estar na consagração, na escola dominical, para uma correria, né? Mas Jesus é bom, vale a pena, né? Paulo, ele falou: todavia eu me gastarei e me deixarei gastar, né? Se não nos gastava na obra, ele vai gastar de outra maneira, né? O pessoal do mundo está gastando no futebol, no bar, na cerveja, enfim, né? Mas nós estamos gastando na obra de Deus. Isso é maravilhoso. Mesmo. Então, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Bem, sobre esses 2 versículos, os irmãos podem tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. Dispensa grandes comentários, dizem que estamos alegres, né? Porque o coração alegre formoseia o rosto, né? Estou olhando daqui para lá e vendo os irmãos a alegria poder estarmos aqui nesta noite. Os irmãos que trabalharam, né? Se empenharam. O nosso trabalho não é vão no Senhor, né? Jesus disse que eles que vêm sem demora, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Então Deus, Ele há de nos recompensar por aquilo que nós fazemos em prol ao reino. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos lido aqui 2 versículos, irmãos, da palavra de Deus. Eu estava aqui analisando o propósito, né, de ter um lugar como esse aqui. Eu aqui analisando, você já imaginou você ir numa peixaria que não tem peixe? Imaginou chegar na peixaria não tem peixe? Já imaginou chegar na padaria não tem pão? Chegar no açougue não tem carne? Isso são coisas peculiares a esse tipo de comércio. Peixaria tem que ter peixe, açougue tem que ter carne, padaria tem que ter pão. E na casa de Deus não pode faltar a palavra de Deus. Então, esse imóvel, tanto esse como tantos outros que nós temos aqui na terra, que nós chamamos de igreja, não pode faltar a palavra de Deus. E eu louvo a Deus, né? E a palavra de Deus, ela tem tido a primazia, ela tem tido livre curso em nosso meio. Até porque está escrito que onde não há profecia, o povo se corrompe. É isso mesmo? Então a palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar, como até aqui ela tem estado, né? Entre nós, aos louvores, aos testemunhos, enfim, né? Mas a palavra de Deus, ela sempre tem sido pregada, porque através da palavra de Deus, as pessoas conhecem o Senhor Jesus. E esta obra, irmãos, da pregação do Evangelho,
O escritor aos Hebreus, lá no capítulo de número 1, ele disse que, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então observa que o escritor aos Hebreus, ele diz que nesses últimos dias, embora que Deus, nos antigos tempos, né, desde o início da criação, Deus nunca deixou a terra sem representante. Por exemplo, na dispensação da lei, Deus tinha lá os seus profetas, tinha os seus vasos, tinha o seu instrumento, como nós chamamos, né? Pessoas que estavam ali para tocar a trombeta, para avisar do perigo iminente. Mas teve um momento, como o escritor diz aqui, que nesses últimos dias ele falou através do Filho. Quem é o Filho? O Filho é o Senhor Jesus. Então Jesus, ele veio, até porque ele veio para cumprir a lei. Nos faz lembrar quando o povo, os judeus, né, que tinha Abraão como referência, tinha Moisés como referência, e Jesus disse para eles que antes que Abraão fosse, eu sou. Isso para mostrar que ele é maior do que Abraão. Embora que Abraão, não queremos aqui desonrar o patriarca, porque ele é o nosso pai na fé, mas Jesus, ele é muito antes de Abraão. E outro referencial era o Moisés. Quando eles questionavam com Jesus, e Jesus disse para eles: olha, se vocês crescem em Moisés, vocês também creriam em mim, porque de mim falou ele. Então Jesus, ele cumpriu o seu ministério, em total aí 3 anos e meio. Mas lá na cruz do Calvário ele deu um brado, ele cerrou ali, e ele disse: Pai, tudo está consumado. Aleluia. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Embora que depois ele ressuscitou, mas depois ele foi assunto aos céus, ele voltou para o Pai. Mas só que quando ele ressuscita, ele deixa uma ordem para a igreja. Ele deixa uma ordem para a igreja. A ordem é a pregação do Evangelho, que até então ele fazia com muita ênfase, mas agora deixou para os seus discípulos, seus seguidores, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então Jesus, ele veio, como o escritor diz, né, que Deus falou através do Filho, mas agora o Filho volta para o Pai e deixa para nós, a igreja, essa grande responsabilidade de pregarmos o Evangelho. Por isso que eu falei que não pode faltar palavra. A palavra de Deus tem que ter livre curso em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. E essa carta que nós lemos aqui, que é a carta que Paulo escreveu aos Romanos, essa carta ela é muito interessante, porque o tema dessa carta é a justiça de Deus. Você encontra aqui aproximadamente 28 vezes. Olha aí que interessante. Você encontra aqui nessa carta aproximadamente 28 vezes a palavra justiça. A palavra justiça. E na verdade, irmãos, a palavra justiça é um termo forense, ou seja, é muito usada no fórum. Porque é lá no fórum que debate as questões judiciais, lá fala muito de justiça. E Deus, ele é justo. Então esta epístola aqui trata da justiça de Deus. Porque se Deus condenasse toda a humanidade sem dar uma oportunidade, Deus seria injusto. Deus seria injusto. Por quê? Porque o homem pecou. Alguém até questiona, como já questionaram comigo: pastor, o que eu tenho a ver com Adão? Eu nem conhecia Adão. Como é que eu herdei a natureza? O que eu tenho a ver com Adão? Se Adão errou, se Adão pecou? Quantos anos atrás Adão viveu?
Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós herdamos a natureza pecaminosa. Porque através de Deus fez toda a raça humana, através de Adão. Nós somos descendentes de Adão. E nós herdamos a natureza pecaminosa. Alguém diz assim: ah, pastor, eu não concordo. Já imaginou? Eu sempre faço essa comparação, os irmãos alcançar o meu raciocínio. Já imaginou se o seu pai é um empresário bem sucedido e ele consegue se enriquecer e você não contribuiu com nada para a riqueza que o seu pai tem, e agora o seu pai morre e você, como filho legítimo, você vai herdar tudo aquilo? Você concordaria com isso? Se a herança é boa, a gente quer, não é isso? Não contribuímos com nada, mas a gente quer porque é coisa boa. Irmãos, mas aqui trata de uma herança maldita, pecaminosa. E Deus, como Ele é justo, não querendo condenar a humanidade sem dar uma oportunidade, Deus usou o apóstolo Paulo para escrever essa carta, para tratar da justiça de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tratar da justiça de Deus. Essa carta, ela contém 16 capítulos. Imagina uma carta com 16 capítulos, com 28 vezes a palavra justiça. Olha que interessante. Por 16 capítulos, 28 vezes a palavra justiça. Para mostrar que Deus é justo. E ela tem um total aí de 432 versículos. Esta carta. Tratando da justiça de Deus. Quando Deus ele fala através do apóstolo Paulo que por um homem entrou o pecado. E através do pecado veio a morte. E a morte passou-se a todos os homens. Porque todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Deus olhou do céu à terra, viu que não havia nem um justo sequer, mas que todos haviam pecado. Deus encerrou toda a humanidade debaixo de condenação. Só que agora tinha que ser pago um preço para resgatar a alma do homem, do ser humano que estava perdido. E diz a Bíblia, irmãos, que a remissão da alma ela é caríssima. A remissão da alma é caríssima. Quando eu falo de remir, estou falando de um preço pago. Falando de redenção. Alguém tinha que pagar um alto preço para o resgate da nossa alma. E não havia ninguém que pudesse pagar esse valor, porque era um valor muito alto. O texto onde fala que a remissão é caríssima, diz que certamente os recursos se esgotariam. Por mais rico que o homem seja, ele não pode pagar a sua salvação. E agora Deus tinha que traçar um meio. O que fazer? Se não tem ninguém lá embaixo que pode pagar esse preço. Aí Jesus se apresenta. Jesus veio, irmãos. Aleluia, Jesus veio. Eu acho tão lindo quando o nosso irmão Pedro, porque Pedro, ele andou com Jesus. Pedro, ele viu Cristo ressurreto. Pedro, ele foi chamado também de discípulo de Jesus. Pedro, ele passou por alguns processos que nós às vezes até criticamos o Pedro. Ele deixou a desejar algumas vezes. Mas depois que Jesus ressuscita, Jesus vai lá e busca de Pedro novamente. A aliança ali é renovada. Pedro amadurece. E dá a impressão que agora o apóstolo Pedro ele está mais maduro, mais experiente, entendendo melhor o plano de salvação de Deus. Ele começa a lembrar do preço pago. Ele fala, olha, ele escreve uma carta e diz, olha, não foi com prata e nem ouro, mas foi com o sangue de um cordeiro incontaminado e imaculado que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver.
Aleluia. Mas pastor, o que tem a ver com o que o senhor falou até agora com o texto que o senhor leu? Aleluia. Tem muita coisa a ver. Sabe por quê? Porque aqui, quem está escrevendo aqui é o apóstolo Paulo. Não é mais o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor da igreja. Era perseguidor da igreja. Ele chega a falar, depois que ele se converte, ele fala com Jesus, né? Olha, eu estava lá quando a sua testemunha, o Estevão, ele foi martirizado, eu estava lá. Era o Saulo, aquele que perseguia ainda. Vê lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando Estevão foi martirizado, o Saulo, ele estava lá. E agora, depois que o Saulo ele se converte, ele fala com o Senhor: Senhor, eu estava lá quando a sua testemunha foi martirizado. Eu autorizei, eu perseguia, eu maltratava os cristãos. E agora, Saulo, no capítulo 9, uma das suas missões de perseguir os cristãos, Jesus aparece para Saulo. Glória a Deus. Aleluia. Saulo, ele perde a visão. Ele não consegue ver, mas ele pergunta agora, ele ouve uma voz, não sabe quem é que está falando, ele pergunta: quem é? Imagina, quem é? Jesus se identifica: olha, eu sou Jesus a quem tu persegue. É eu que estou aqui falando contigo, usando aqui as minhas palavras. Não interprete mal, meus irmãos, as minhas palavras, não está escrito dessa maneira. Olha, eu sou Jesus. Por diversas vezes meus discípulos pregaram para você. Você ouviu falar de milagres que eu realizei, enfim, mas você endureceu o coração, você não deu ouvido. Agora é eu mesmo que estou aqui para falar contigo, Saulo. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Só que, Saulo, vou te dizer o seguinte: olha, duro vai ser para ti. Duro vai ser para ti. É como ele quer dizer assim: ai de ti se continuar desta maneira. Duro vai ser para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Aí Deus começa uma vida na vida, começa uma obra na vida de Saulo. E quando os irmãos têm conhecimento que Saulo se converteu, teve que falou assim: ah, Senhor, é chegado no nosso conhecimento quantos males esse homem faz aos crentes aqui, hein? Quantos males esse homem faz aos crentes. Ele maltrata, ele persegue. Ele é o terror aqui da região. E o Senhor falou: vai, porque isso aí é um vaso escolhido. Vou mostrar o quanto ele vai padecer por amor do meu nome. E ali Deus começa uma grande obra na vida de Saulo. E agora, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, porque eu não me envergonho do Evangelho. Olha como é que muda. Eu não me envergonho do Evangelho. O perseguidor agora passou a ser perseguido. Aleluia. Eu não me envergonho do Evangelho. Ele cita aqui, na verdade, você estudar o texto um pouquinho, são apenas 2 versículos. Paulo fala aqui 2 porquês, ou seja, 2 razões do porquê que ele não se envergonha do Evangelho. A primeira razão que ele diz aqui é porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Você consegue entender o significado dessa palavra poder? Se você procurar a raiz dessa palavra, poder significa de onde vem a palavra dunamis. Numa linguagem mais clara para os irmãos entender melhor, quer dizer, é uma dinamite, é uma explosão. É o Evangelho. Então Saulo está dizendo: olha, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus. E esse lugar está aqui para isso, irmãos, para anunciar o Evangelho. Já que o Evangelho é o poder de Deus é sinônimo de cura.
Poder de Deus é sinônimo de batismo com o Espírito Santo. Poder de Deus é sinônimo de céu aberto. Poder de Deus é sinônimo de maravilha, de presença de Deus. Glória, 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 glória. E Saulo, o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder. Ele experimentou, irmão, esse poder na sua vida. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Se você olhar a Bíblia, ela vai nos dar a entender essa verdade. Toda pessoa que tem um encontro genuíno com o Senhor Jesus não consegue mais ser a mesma pessoa. Olha a sua vida, você que aceitou Jesus. Mesmo se você não mudou. Olha como era a sua vida outrora. E como você está hoje. Irmão, se não teve mudança, nós apenas entramos para o Evangelho, mas o Evangelho não entrou em nós. Há uma diferença muito grande em entrar para o Evangelho e o Evangelho entrar em nós. Porque se você realmente deixar o Evangelho entrar em você, vai acontecer o que Paulo diz: olha, quem está em Cristo é uma nova criatura. Aleluia. Passou-se as coisas velhas e tudo se faz novo. E nós começamos agora a viver em novidade. Quando eu falo desse poder, irmão, eu fico maravilhado, porque no seio da minha família tem pessoas que estavam no estado de miséria, pessoas que, se não se convertessem, hoje não estariam mais vivos. Mas quando aceitou Jesus, ele transformou a vida dessas pessoas. No seio da minha família, não vou detalhar porque não dá tempo. Mas quando olhamos para a própria palavra de Deus, você vai ver aqui pessoas que estavam no fundo do poço, no estado de miséria, mas quando teve um encontro com o Senhor Jesus. Você imagina a situação de um homem que o texto nem fala o nome dele. A situação era tão crítica que ele chamou de endemoniado. O endemoniado de Gadara. Mas qual é o nome dele? Hã? Você viu por aí o endemoniado de Gadara? Isso é o nome de alguém? É o Gadareno. É o nome da cidade, mas o nome dele o texto não fala. Mas fala da condição de vida dele. Irmãos, ele habitava nos sepulcros. Ele andava de dia e de noite. Ele se feria com pedras. As pessoas tinham medo de se aproximar dele, porque ele era agressivo devido aos demônios que atuavam na vida daquele homem. Aleluia. Mas teve um dia, irmãos, que Jesus passou por ali, como está passando aqui também nessa noite. Aleluia. E quando Jesus entra, por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. E quando Jesus chega, aqueles demônios que estavam ali, em primeiro lugar, eles reconheceram a divindade de Jesus. E reconheceram também o destino deles. Como assim, pastor? Como reconhecer a divindade de Jesus? Irmãos, o texto diz, eles disseram: olha, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Por que vieste nos atormentar antes do tempo? Ele já sabe o destino deles. E aquele homem, ele foi transformado, ele foi liberto, ele foi transformado pelo poder do Evangelho. E se você ler outro texto paralelo a esse, que fala dele também, você vai ver que aquele homem que andava de dia e de noite, ele foi visto agora assentado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele foi visto assentado. Olha como é que muda o segundo estágio. Ele foi visto assentado. Se você ler o texto, diz que agora ele foi visto no seu perfeito juízo, dando a entender que estava fora de si. E outro detalhe importante que eu vou dizer para vocês, hein? Que o texto fala que ele foi visto vestido. Vestido. Sabe o que dá a entender isso aqui? Que ele não se vestia normalmente antes. O texto não dá detalhe para a roupa dele.
mas diz que ele foi visto agora vestido. É a segunda etapa da vida dele. Ele agora é transformado por esse evangelho que Paulo diz que não se envergonha. Ele falou: Senhor, eu quero acompanhar o Senhor. Onde o Senhor for, eu quero estar. Jesus disse: não, você não vai me acompanhar, não. Porque naquela época não é como hoje, irmão. O Senhor estava presente fisicamente falando. Tinha como seguir Jesus, literalmente falando. E ele queria seguir Jesus. E Jesus disse: não, você não vai me acompanhar. Você vai lá para a tua casa e vai dizer para os teus quão grandes coisas te fez Deus, e como ele teve misericórdia de ti. Aleluia. E diz a palavra que ele começou por Decápolis. Decápolis, Deca vem de 10, né? 10 cidades. Começou por Decápolis. Era um conjunto de cidades. Ele sai agora anunciando o que Deus havia feito na vida dele. Agora imagina, irmãos, quem conheceu aquele homem antes sem Jesus. Quem viu o estado de vida daquele homem antes. E agora vê como ele está agora. Olha como você está hoje para a glória de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é sacerdote. Você é embaixador. Você é príncipe. Você é herdeiro. Mas quem fez isso, pastor? É o Evangelho. E Paulo, ele abraçou de uma certa forma o Evangelho, que ele disse: olha, se eu prego o Evangelho, eu não tenho de que me envergonhar, porque sobre mim foi imposta Aleluia. esta obrigação. E ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Aleluia. O Evangelho que muda. O Evangelho, irmãos, que mudou a vida de Onésimo. Eu estou pregando a pessoas que leem a Bíblia, né? Sabe o que foi Onésimo? Não sabe o que foi Onésimo? O Evangelho que mudou a vida de Onésimo. Você sabe o que significava naquela época a palavra Onésimo? Quem lembra aí o significado de Onésimo, do nome dele? Hã? Inútil. Ou seja, Onésimo está preso porque o Onésimo havia roubado. O Onésimo tinha um chefe, um patrão, um senhor, como queira, chamado Filemon. E o Onésimo, ele roubou o seu senhor. E o Onésimo foi preso. Ele foi preso. Eu não sei, irmãos, qual foi a pregação que Paulo fez para o Onésimo. Porque Paulo estava preso também. Só que Paulo estava preso não porque havia roubado, como o Onésimo havia roubado. Não, Paulo estava preso porque pregava o Evangelho. Paulo foi preso. Eu não sei qual foi a mensagem que Paulo pregou para Onésimo. Eu só tenho certeza de uma coisa: que foi a mensagem cristocêntrica. Pastor, o que é uma mensagem cristocêntrica? É a mensagem que Cristo é o centro. Talvez aqui, preguiça Deus, não vou afirmar, talvez ele falasse: olha, Onésimo, dá esperança ainda, hein? Nem tudo está perdido. Deus pode mudar esse quadro através de Jesus. Aceita Jesus. Ele pode transformar, pode mudar o quadro da sua vida. Eu não sei qual foi a mensagem, mas com certeza falou de Cristo. Onésimo agora abraça o Evangelho, recebe a libertação. E Paulo escreve agora para Filemon, porque Filemon também era crente. Ele escreve uma carta para Filemon dizendo: olha, Filemon, eu queria que o Onésimo ficasse comigo. Ele ia me ser útil no Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento. Eu torno a enviar Onésimo a você. Receba ele como irmão em Cristo. Se ele te deve alguma coisa, bota na minha conta que depois eu pago. Aleluia. É o poder do Evangelho, irmãos, que transforma. Olha, Filemon, não
nosso irmão em Cristo, ele aceitou Jesus. Aleluia! Aí é o porquê que Paulo está falando, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Essa é a primeira razão. Vai ter duas razões, né? Sabe qual é a segunda razão que ele dizia que não se envergonhava? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele está dizendo em outras palavras, sabe por quê, irmãos? Trocando miúdos aqui, que não tem outro meio de ser salvo a não ser através do Evangelho. Não tem outro meio. E quando ele fala aqui do Evangelho, ele está falando de Cristo. O que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas. Evangelho é boas notícias. E essa boa nova, quem trouxe a boa nova aqui à terra foi o anjo que trouxe. Você lembra qual foi a mensagem que o anjo trouxe quando Jesus nasceu? O anjo disse, olha, eis que vos trago nova de grande alegria, porque em Belém nasceu hoje o Salvador, que é, completa aí, Cristo. Aleluia. Só podemos alcançar a salvação através de Cristo, o Messias. Vai encerrando aqui, interessante, que ele vai abrir um leque aqui, para mostrar que a salvação não é para grupo de pessoas privilegiadas. Porque ele fala aqui do grego e do judeu. Olha o que ele fala. Salvação, tá? Porque nele se descobre para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então tem o judeu e o grego. Aí engloba toda a humanidade. Toda a humanidade. Mas tem um detalhe, tem que crer. Por que tem que crer? Porque eles fecham aqui dizendo, olha, mas o justo viverá de quê? Da fé. O justo viverá da fé. Então que Deus abençoe nesta noite, não vou me estender mais, que as horas já se foram. Eu creio que muitas outras mensagens vão ser pregadas aqui nesse lugar. A gente não tem noção, né, da dimensão que vai acontecer aqui. Nós que somos assembleanos já há alguns anos, irmão, nós temos igreja aí hoje centenárias que começaram com um ponto de pregação. Hoje a coisa se evoluiu, parece que não surge tanto efeito, né? Porque cada esquina tem uma igreja, né? Mas naquela época, os irmãos mais antigos lembram, quando eu sou tão antigo assim, né? Mas naquela época usavam muito ponto de pregação. E as pessoas iam se convertendo, daqui a pouco iam ampliando, daqui a pouco o pastor vinha fazer um templo, e ali começava a congregação a trabalhar. E muitas daquelas congregações que começaram com ponto de pregação, hoje são igrejas matriz. São regionais, são matriz. Nós começamos o trabalho com isso aqui, ó. Nós temos uma regional lá em Bacaxá, que tem um total de 9 a 10 igrejas ligadas a ela, regional. E eu lembro que ela começou na varanda da casa de um irmão. Na varanda. Hoje ela é regional e tem mais umas 9 ou 10 ligadas a ela. Eu não sei o que Deus tem aqui no futuro. Isso é obra de Deus. Amém? Muito bem. Quem vai ser impulsado dos nossos irmãos, né? Aleluia. Vem aqui, por favor. Os irmãos tomam posse. Oh, aleluia. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos ler um texto aqui, orar pelos irmãos. O irmão está assumindo aqui o trabalho. O nome do irmão é? Italiano, né? Irmão Paulo, né? Oi? Perdão. Esses dois irmãos, eles vão estar aqui. Até perguntei o presbítero Demes, né? Que até enquanto não tinha culto aqui domingo. Vai passar até agora, né? Vai passar até o culto domingo à noite aqui, né? Estavam lá, né? A gente vai orar por eles, né? É um desafio grande, mas a obra de Deus, né? Não pode desanimar. Deus faz o que Ele quer. Vamos parar de embasar aqui esse momento, com o Salmo
7:21. Depois de orar pelos irmãos, retornar o microfone aqui à direção, tá bom? Salmo 7:21. Diz assim, olha, aqui fala, Deus é o guarda fiel do seu povo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Olha o versículo final, versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Bem? Vamos orar pelos irmãos, né? Vamos estar aqui tomando posse. Pode ajoelhar aqui, orar por eles, né? Eu creio que o prefeito já orientou aí direitinho sobre o trabalho, né? Compromisso, enfim. Tudo muito em detalhe, eu creio que estão bem discipulados pelo dirigente do local. Nós vamos estar orando por eles em nome do Senhor Jesus. Quem tem mão santa, levante para cá, Senhora. Amado Deus, eterno Pai, está aqui os teus servos, Senhor, tomando posse aqui na direção deste trabalho. Coloca eles nas tuas mãos, Pai. Eu sei que a dificuldade é grande, a barreira vão se levantar. Mas o Senhor é aquele que ajuda, aquele que fortalece. Dá graça a eles, usa eles aqui nesse lugar. Mas não sabemos a dimensão que vai acontecer futuramente. Está tudo nas mãos do Senhor. Usa eles aqui nesse lugar, Pai, com autoridade, na administração da palavra, na oração. Vai entregar ele nas tuas mãos, Pai. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os meus irmãos. Tá? Meus parabéns. Deus abençoe vocês. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Tá? Retorna aqui ao presbítero. Mandemos direção do trabalho. Irmãos, há 2 anos atrás, né, nós estivemos aqui na aldeia, juntamente fazendo um culto na casa do Leuci, juntamente com os irmãos. Deus trouxe o presbítero Adeilton, a irmã Andréia, para nos ajudar, e deu início ali o aluguel aqui um pouco, onde os irmãos já tiveram há 2 anos atrás. Tiveram inclusive em agosto, né, nos 2 anos. O pastor esteve ali pregando mais à frente um pouco, né? E aí nós findamos o contrato de uma forma amigável nesses 2 anos. Esses 2 anos foi findado o contrato e o presbítero Adeilton me pediu para poder estar comigo ali em Buri, e ele pediu, né, para que pudesse estar ali e entregou, né, para que pudesse a obra dar continuidade, como está sendo dessa forma, né? Ele está ali comigo me ajudando e vai sempre estar aqui também. Ele mora aqui em Praça de João Pessoa. Ele e a André trabalharam muito aqui, deram início aonde almas aqui aceitaram Jesus, e graças a Deus amanhã, se Deus permitir, teremos o batismo no rio Itapapuana com almas que foi ganhado aqui da aldeia. Entre eles está aqui o Paulo, que mora logo ali atrás da fábrica de maracujá, que é aqui do lado, né, uma fábrica de suco. E eu estive ali na casa dele, dando discipulado a ele. Ele começou a chorar muito e dizendo assim, eu vi, ele falando em visão e sonho, né, porque ele infartou agora há pouco tempo, né, deu um princípio, né, de infarto. E eu falei com o Senhor, Senhor, ele disse, Senhor, que ele queria se batizar. Aí quando eu cheguei ali, eu lembrei, ele disse, ele falou, queria não, eu quero batizar, pastor. Ele dizendo, eu quero, eu desejo, porque eu fui muito furado, eu vi a morte, e eu quero dizer para o Senhor que Deus não é um só não, eu vi 3. Na simplicidade dele descendo, na correnteza aqui que tem, ele dizendo assim, eu vi 3, um de um lado, um no meio, o outro se apresentava para mim no sonho, na visão. E os 3 vinham e se apresentavam diante de Deus. Eu quero dizer para o Senhor que eu aprendi que Deus não é um só não, que tem 3.
a Santíssima Trindade, irmãos. É um só Deus, mas nós que entendemos a Trindade, a divindade, entendemos que é um só, mas em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele teve essa visão e ele voltou, e ele está aqui, e amanhã ele vai estar batizando e será o futuro porteiro dessa igreja. Deus mostrado, né? Eu conversei com ele e creio que amanhã, tanto ele como outros, né, muito me emocionou ali. Me emocionou demais que ele me abraçou, ele estava meio, ele deu um pulo da cama. Ele disse: olha, eu melhorei, e eu quero dizer uma coisa para o senhor. Por que eu não conheci esse Jesus mais tempo? Fui conhecer logo agora, com 60 e poucos anos. Por que eu não conheci Jesus antes? Por que eu fui conhecer agora? Porque agora a salvação chegou à sua casa. Agora chegou nesse lugar. Ele disse que ele vai cortar por aqui, ó, porque tem caminho aqui atrás. Então ele é o mais perto, ele vai vir aqui por trás, que tem caminho, né? A terra dele vem de lá, não é isso, Deus? Até aqui atrás. Então ele já fez o caminho e disse: o caminho eu vou ampliar para a moto passar ali, pessoas passar e vir também comigo pelo mesmo caminho para sair direto aqui. Então ele é um dos candidatos que Deus trouxe ele à vida de novo, né? E ele está ali, está bem, está se recuperando, e amanhã, né, ficou tratado, porque Deus vai pegar ele e a irmã André e outros, e vão levar lá para o Rio de Itabapoana, juntamente com a irmã, que é a mãe do Luiz, que está aqui. O Luiz é o que eu filmo aí, muito útil, é ele que sempre pega os irmãos aí na praça, atrás para cá. A esposa dele está sendo alvo das nossas orações. Nós estamos orando pela esposa. Ele passou um tempo com ela no hospital e veio com ela agora esses dias. E a mãe dele, com 90 anos, é candidata também ao batismo. As irmãs dele estão vindo do Espírito Santo, de Campos, para amanhã também estar. A mais nova, né, com 90 anos de idade, a irmã Vanilda vai estar também amanhã de descendo as águas. Foi dado ela ali. E o Maurício também, que casou sexta-feira. Faz assim, Maurício. Ali, Maurício e Sara aqui. Eu fico feliz que quando eles vão na igreja, a igreja enche, porque é muita criança. Então quando eles vão, a igreja enche. Eu fico feliz que só ele só já enche a igreja lá em Curi. Eu fico muito alegre quando eles vão, eu fico triste. Mas quando eles vão, eu fico alegre, eu sei que a igreja vai ficar cheia. Amém? Ele está ali, ele foi um menino bom, está aí, junto com Sara, com as crianças. E ajudou muito aqui nessa obra, tem ajudado. E amanhã também é candidato ao batismo. Ore, irmãos, ore por essa obra. Ore pela irmã Johnny, pela irmã Denise, que o bom coração delas vieram com esse desejo de lá de Rio das Ostras. E quando falei, na mesma hora elas colocaram o bom coração, abriram a porta. E muitas vezes... Vamos orar, irmãos, vamos cantar aquele louvor, eu te agradeço, porque muitas vezes, na pouca força, não tem negado o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dos seus obreiros, dos irmãos. E eu vou estar passando para a banda cantar esse hino, eu te agradeço, que é o que eu tenho para dizer a Jesus, os irmãos. Eu te agradeço, Jesus. E eu agradeço os irmãos, as irmãs que têm cooperado com essa obra, têm nos ajudado muito, né? Porque sozinho a gente não faz nada. É uma obra missionária. E eu reconheço que Deus tem levantado aqui muitas pessoas com essa chamada para missões. Amém? Aqui é um celeiro de Jeová. Que Deus abençoe nossos vizinhos. E creio que é uma oportunidade, uma porta que Deus está abrindo de salvação. E creio que Deus vai fazer, como o pastor Baca disse, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar, vai salvar muitas almas. E como ele disse lá na festa, a gente vai de acordo com a nuvem. A nuvem mandou para cá, a nuvem que os irmãos entendem é aquela de Êxodo, né? A nuvem que representa a presença que vai na frente. Então a presença, a nuvem soprou para cá, para a aldeia. E creio que essa mesma nuvem nós estamos aguardando ela se mover. E para onde ela se move, a gente faz o quê, pastor Baco? A gente segue ela, a gente acompanha ela. Então até aqui esse ano eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito em Buri e aqui na aldeia. E aguardamos em Deus o que Ele vai fazer para frente, porque o vento sopra e não sabe de onde vem, e nem sabe para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido pelo Espírito. É o Espírito que nos conduz. Queremos ser conduzidos por Ele, mas fica aqui a nossa gratidão durante esses tempos que nós estamos aqui. Amém? Vamos estar louvando a Deus e agradecendo a Ele por tudo. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos pudessem levantar, colocar sobre os pés, logo após estaremos orando e chamar o presbítero Adeilton. Passar essa honra
Estamos gratos a Deus por tudo, né, irmão? Deus continue abençoando a vida de cada irmão, né? Nós vamos orar, agradecemos ao nosso Deus por tudo que Ele já fez, nos concedeu nesta vida. Amantíssimo eterno Deus, Pai amado, Pai querido, umas graças, Senhor. Nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesta noite, Senhor. Eis aí a tua igreja, Pai, vai abençoando a cada um de forma abundante, Senhor da glória. Deus, nós te pedimos as tuas bênçãos, Senhor. Deus da glória, vai guardando também os teus servos, Senhor, com esta caravana que vieram lá do Rio de Janeiro, lá de Campos, ó Pai, Pai amado, Pai querido, vai, Senhor, conforme o Senhor te trago, vai, Senhor, levando eles debaixo de mão potente, livrando de todo mal, de todo perigo nessas estradas, Senhor. Deus, dá uma noite de sono abençoada, tranquilo e descanso, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Nós pedimos as tuas bênçãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quem puder tomar seu assento, receba a bênção apostólica, né, como é de costume, né, no nosso mistério. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo seja com vós todos, todo diga. Amém. Se Deus é por nós, grandes coisas fez o Senhor por nós. Estamos alegres. Se isso é verdade, demonstre essa alegria cumprimentando seu irmão e sua irmã.